Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga. Hoje, sem roteiro, sem nada, na verdade eu só tenho a minha colinha de números e estatísticas aqui, porque eu pensei muito se eu deveria fazer esse vídeo ou não, porque eu nasci em 98, né? E eu acho que eu não tenho embasamento ou conhecimento suficiente para poder falar sobre o tema do vídeo de hoje, que você já deve ter visto pela thumb, pelo título. Hoje, 1º de maio de 2021, 27 anos da morte de Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1 e, na minha opinião, o melhor piloto de todos os tempos da Fórmula 1. Como eu disse, eu não sei se eu tenho conhecimento ou até embasamento para poder fazer esse tipo de vídeo, só que o Senna é o maior ídolo do meu pai. E mesmo que eu não tenha visto o Senna correr, o que ele significa, o que ele representa para o meu pai é maior do que muita coisa que eu posso descrever. Então o Senna sempre teve um espaço muito grande na minha vida. Minha primeira corrida foi o GP Brasil de 2006, corrida vencida pelo Felipe Massa. E desde então eu me apaixonei pelo esporte. Papo deu chorar em 2008, quando o Hamilton ultrapassou o Glock e tirou o título do Massa, basicamente na última curva da temporada. E desde sempre o meu pai sempre vinha me falando sobre o Ayrton e como o Ayrton era, e como sempre o Ayrton era fantástico. E eu acho que cabe esse vídeo hoje, por mais que ele seja sem roteiro, sem... Só vou cortar a parte inicial, a parte final do vídeo, não vou fazer muitos cortes, porque o Ayrton merece a minha espontaneidade. Bom, Ayrton Senna da Silva, natural de São Paulo, 11 temporadas na Fórmula 1, sendo 10 completas e uma interrompida. Estreia dele em 1984 com a equipe Toleman. Primeira vitória veio em 85, GP de Portugal, já com a Lotus. Depois o auge, 3 títulos mundiais com a McLaren. E o trágico fim na Williams. 41 vitórias, 65 pole positions, 80 pódios. Simplesmente um piloto fantástico, com a sua maneira única de guiar o carro. Muitos pilotos apontam o Senna como o maior de todos os tempos, entre eles o Mika Häkkinen, David Coulthard, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Michael Schumacher. Então, a partir desse ponto, você já vê como o Senna foi importante no mundo da Fórmula 1. Se você tem 2 heptacampeões, 2 dos considerados maiores de todos os tempos, que são o Hamilton e o Schumacher, eles apontam o Senna como o maior de todos, como o rei da Fórmula 1. O Senna é conhecido como Mr. Mônaco, 5 vitórias no Principado. O seu primeiro pódio foi também em Mônaco. Segundo lugar no GP de Mônaco de 1984, com a Toleman, vale lembrar, uma corrida fantástica do Senna, que a vitória foi tirada dele. Chovia muito naquele dia e o Alain Prost, que liderava, pediu para a corrida ser interrompida. A corrida foi interrompida e finalizada antes da hora, então o francês acabou levando a vitória. O Ayrton ficou com a segunda colocação, mas a segunda colocação com a Toleman já era para ser comemorada.
Mesmo quem não pôde acompanhar a carreira do Ayrton ao vivo, com certeza já ouviu falar desse grande prêmio e com certeza já ouviu aquela narração do Galvão quando ele grita "passa por Niki Lauda". E naquela época, né, fazer uma ultrapassagem em cima do gênio que era o Niki Lauda já rendia muitos elogios ao Ayrton, porque o Lauda estava com a McLaren e o Ayrton estava com a Toleman, que não era uma equipe muito competitiva. Na temporada seguinte, ele se transfere para a Lotus e na Lotus começam a vir as vitórias. A primeira no GP de Portugal de 1985, uma corrida também na chuva onde ele dominou e acabou levando a vitória para casa. Em 88, acho que o grande momento da carreira do Senna, em Mônaco ele coloca 1,5 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Ele faz a volta da pole position e coloca 1,5 segundos sobre o P2, que era o companheiro de equipe dele, simplesmente o Alain Prost. E você colocar 1,5 segundos na P2, eu realmente não lembro de ter visto algo parecido. Nem com o Schumacher, nem com o Hamilton, nem com a Brown GP, que em 2009 foi dominante, nem com a Red Bull do Sebastian Vettel. Não me lembro. Até porque, se você for comparar, os dois carros das equipes geralmente são muito próximos. E naquele momento o P2 era simplesmente o Alain Prost, que era companheiro de equipe do Ayrton na McLaren. Então ele pegou e botou 1,5 segundos basicamente num cara que já era espetacular, que era o Prost, e ele colocou 1,5 num cara com o mesmo carro que ele. O Ayrton em 89 também é um momento muito controverso na última corrida do campeonato. Ele e o Prost chegaram brigando lá no Japão e o Prost jogou o carro para cima do Ayrton, danificou o carro do Senna e abandonou logo em seguida. Os comissários ajudaram o Ayrton a voltar para a pista. Depois ele parou, caiu acho que para 12º e ganhou a corrida, e ele levava o bicampeonato mundial de pilotos, né, lá em 89. Só que aí o presidente da FIA, na época, um francês chamado Jean-Marie Balestre, acabou punindo o Senna, desclassificando o brasileiro, alegando que ele não poderia ter voltado para a pista da maneira que ele voltou, que ele deveria ter voltado de uma outra maneira, voltado pela parte de dentro e não pela parte de fora, apesar de todos chegarem à conclusão de que o Senna foi mais prejudicado, ele foi mais lento voltando como ele voltou do que voltando da maneira que o Balestre queria que ele voltasse para a pista. Foi a maneira mais segura e mais lenta de se voltar para a pista naquele momento, mas ele acabou sendo desclassificado e o título ficou com o Alain Prost. Na minha opinião, mesmo eu não tendo assistido aquela temporada inteira, sabendo dos fatos que eu sei hoje, na minha opinião, uma decisão totalmente equivocada, que com certeza gerou muito ódio dos brasileiros ao Jean-Marie Balestre e ao Alain Prost. Em 90 veio a volta por cima, ele é bicampeão do mundo, em circunstâncias, claro, polêmicas. O Prost já na Ferrari largava na P2 enquanto o Senna era o pole, e novamente a FIA botou o Senna para largar do lado sujo da pista, enquanto o Prost, que era P2, largava no lado limpo, e o Senna acabou jogando o carro para cima do Prost, eliminando os dois, e dessa vez o Ayrton se sagrou campeão do mundo. Em 91, uma temporada já com a McLaren mais em declínio, mas ainda com o Ayrton voando, ele é tricampeão do mundo. Em 92 a gente tem a Williams aparecendo como a superpotência, com controle de tração, suspensão ativa, direção hidráulica, todas as novidades tecnológicas que a Williams foi apresentando no final da década de 80 e no começo da década de 90. Os pilotos eram o Nigel Mansell e, se eu não me engano, o Riccardo Patrese.
em 92. E a McLaren já numa decadência não muito grande, mas perdendo espaço para a equipe do Frank Williams. O Senna ainda foi bem, mas não conseguiu ser tão competitivo. O título acabou ficando com o britânico Nigel Mansell. Em 93, o Senna tentou ir para a Williams, mas a Williams contratou o Alain Prost e o francês colocou no contrato que não queria ser companheiro de equipe de novo do brasileiro. Senna renovou com a McLaren mais um ano. Na verdade, ele foi renovando por corrida a corrida, né? Ele também não queria permanecer na McLaren, que tinha trocado os motores Honda pelos motores Ford. O Senna não quis, mas ele acabou sendo vice-campeão do mundo, inclusive com uma vitória no Brasil, novamente vencendo em Mônaco, e a primeira volta do GP de Donington Park, que é considerada a volta dos deuses, a volta do século na Fórmula 1. Depois, então, o Prost, campeão do mundo em 93, se aposenta e o Senna é anunciado como parceiro de equipe do Damon Hill na Williams. Só que a FIA também retirou todas as tecnologias que tornavam o carro da Williams extremamente competitivo. E isso desbalanceou muito o carro. O Senna muitas vezes colocou como inguiável, como perdia-se muito tempo. E realmente muitas pessoas de dentro da Williams naquela época diziam que o Ayrton fazia milagre com o carro. O Adrian Newey é o cara que desenhou esse carro. Esse nome, para você que gosta de Fórmula 1, não é muito estranho, porque ele também desenhou o carro dominante da Red Bull entre 2010 e 2013. O Adrian Newey é muito conceituado no mundo da Fórmula 1. E ele escreveu, depois de 94, um livro contando sobre os procedimentos dele para a construção dos carros. E ele admite que em 94 foi o pior trabalho da vida dele. Era um carro que precisou de muitas mexidas durante a temporada, muito desenvolvimento, perdia muito em comparação à própria Benetton, que começava a ser destaque com o alemão Michael Schumacher. E o Senna ainda assim fazia milagre, mas nas duas primeiras provas ele não conseguiu pontuar, o que acabou deixando o brasileiro um tanto irritado com a dirigibilidade do carro da Williams. Terceira etapa de 94, GP de Imola, em San Marino. E os sinais vieram. Treino livre na sexta, o brasileiro Rubens Barrichello, na época na Jordan, sofre um acidente feio, mas fica bem, ele quebra o braço, né? Não foi nada muito grave no final das contas, mas já era um primeiro sinal. No sábado, na classificação, o austríaco Roland Ratzenberger tem um grave acidente na variante Villeneuve e falece, muitos dizem ainda na pista, mas a organização do evento disse que ele deixou o autódromo ainda vivo para que a corrida não fosse suspensa. Outro sinal, aquela corrida nunca deveria ter acontecido. No dia da corrida, na largada, o carro do JJ Leto, companheiro de equipe do Michael Schumacher na Benetton, simplesmente parou e foi atingido por trás, inclusive ferindo alguns torcedores, porque uma roda acabou indo parar nas arquibancadas, um pneu acabou indo parar nas arquibancadas. Isso chama o safety car, que na época era um Chevrolet Vectra, e ele foi muito lento na pista, inclusive o Ayrton, que liderava, ele foi a pole position. O Ayrton passou por muitas vezes do lado do safety car, pedindo para que ele fosse um pouco mais rápido. Não posso dizer que só o safety car indo lento causou o acidente do Ayrton. São vários pontos que podem se abordar. A retirada da tecnologia, um remendo no braço da direção, já que aquele carro era feito pro Prost e o Senna fez alguns remendos
para que ele se sentisse confortável. Também teve essa questão dos pneus não estarem tão aquecidos por causa da velocidade do safety car. E também o design da pista, que culminou na batida na variante Tamburello, que inclusive anos antes já tinha visto um acidente feio com o Gerhard Berger, na época que o austríaco se encontrava na Ferrari. Então são vários pontos que culminaram na perda do grande ícone. E eu simplesmente não gosto de apontar culpados. Foi uma fatalidade. Já vi várias pessoas falando que foi no ângulo certo para que o braço da suspensão se soltasse e fosse diretamente no ângulo certo da fraqueza do capacete, onde tinha um ponto mais frágil que causou o dano cerebral no Ayrton. Se fosse 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo, o Ayrton teria voltado caminhando para o paddock. Então, realmente faltou sorte, mas não foi por falta de avisos, né? Isso deixou um buraco no brasileiro, claro, porque a Fórmula 1 era muito crescente. Veja, nosso último título mundial na época tinha sido a Copa do Mundo de 70, o tricampeonato. Desde então, bicampeonato do Emerson, tricampeonato do Piquet, tricampeonato do Senna. A Fórmula 1 era o esporte favorito do brasileiro depois do futebol. E a seleção não vinha bem. A seleção não vinha bem. E o Senna, por inclusive nas vitórias pegar a bandeira do Brasil, conquistou o carinho do povo, aliados, né, a muitas questões fora das pistas, a generosidade que o Senna sempre teve. Então o Senna era o maior ícone esportivo do Brasil, que morreu em ação. A morte do Senna foi transmitida ao vivo para milhões de pessoas, e muitos pilotos, inclusive depois que ficaram sabendo da morte do Senna, ficaram extremamente irritados com a direção de prova, dizendo que eles correram mais de 60 voltas na poça do sangue de um companheiro. Como eu falei, eu não gosto de apontar culpados. E até mesmo no documentário do Frank Williams, ele fala que nunca superou a morte do Ayrton. A Claire Williams, ex-chefe de equipe da Williams Racing, falava que o Ayrton era o ídolo dela. Então é difícil a gente comentar o buraco e de quem foi a culpa desse buraco ser aberto. É muito difícil a gente falar da morte do Senna. E é claro que o e se sempre pesa, embora a gente não deva considerar a possibilidade e sim a realidade, o e se sempre pesa na cabeça. E se o Senna saísse vivo de Imola? Será que ele teria ido para a Ferrari? Tinha conversas da equipe de Maranello com o brasileiro. Era um desejo, tanto da escuderia quanto do Ayrton, de correr pela Ferrari. Então eu pergunto, se o Senna tivesse saído de Imola vivo, o Schumacher teria ido para a Ferrari? Será que o Schumacher seria heptacampeão no mundo ou será que o Senna teria pego o período de dominância da escuderia? Isso, infelizmente, a gente nunca vai saber. A real é que o Senna inspirou muitos pilotos, inclusive do grid de hoje. O Hamilton é a principal. Eu lembro quando o Hamilton estreou em 2007, ele corria com um capacete que era uma cópia não perfeita do capacete do Senna por questões de patrocínio, mas era muito parecido com o capacete do Senna. E eu, que não conhecia tão bem o Ayrton na época, olhava para aquilo e falava: nossa, ele é britânico, mas o
capacete dele é verde, amarelo e azul. E eu demorei pra aceitar o Hamilton, principalmente por 2008. Fiquei extremamente irritado e demorei pra aceitar o Hamilton. E o Hamilton, não se enganem, não é perfeito, assim como o Ayrton também não era. Mas eu hoje, nesse período que nós vivemos sem brasileiros na Fórmula 1, eu realmente considero o Hamilton como um brasileiro entre aspas, né? Ele já cansou de dizer o quanto ele adora vir pro Brasil. A amizade dele com a Mariana Becker é fantástica. Sempre adoro ver a Mariana entrevistando o Lewis. Então eu tenho pra mim o Hamilton como um representante brasileiro entre aspas. Por mais que o meu piloto favorito no grid já seja o George Russell, eu já cansei de falar isso aqui no canal e no meu Twitter também. Mas eu tenho pra mim o Hamilton como o piloto mais próximo do que o Senna foi, não em questão de idolatria, mas em questão de habilidade. Ele segue a linha do Senna de estar sempre focado no carro. O Lewis é um discípulo do Senna, assim como Leclerc, Gasly, por que não o Alonso, próprio Russell, por mais que o Russell já tenha declarado que o ídolo dele é o Hamilton, mas que ele se inspirou muito no Senna, até mesmo pela cultura que a equipe Williams traz desde a morte do Senna. Inclusive, para quem não sabe, no bico da Williams, desde 95 até hoje, tem o S do Senna. Se vocês forem reparar, no bico da Williams tem a logomarca, o S do Senna. Mas o vazio ainda fica. Isso acabou, querendo ou não, prejudicando os brasileiros que vieram na sequência, principalmente o Massa e o Barrichello. Mas falta a gente ter a noção de que Senna só teve e só vai ter um. Não vai ter outro Ayrton Senna. E esse vídeo foi mais um desabafo, porque embora eu tenha nascido em 98, como eu disse no começo do vídeo, o Senna sempre foi uma figura muito importante dentro da minha vida, dentro da minha casa. O meu maior ídolo no esporte é o Rogério Ceni, por tudo que ele conquistou pelo meu time, que é o São Paulo. Porque no meu primeiro jogo de futebol que eu fui ao estádio, o Rogério fez um gol. Pelo comprometimento dele com o São Paulo, com o futebol. E o meu pai, o que eu sinto pelo Rogério, eu vejo que o meu pai sente 10 vezes pelo Senna. E eu paro pra pensar e falo assim, cara, se eu amo o Rogério dessa forma e o meu pai consegue amar esse cara de uma forma maior do que eu amo o Rogério, esse cara foi alguma coisa. E foi aí que eu fui correr atrás de quem foi o Senna. E mesmo não tendo visto ele correr, eu me apaixonei pelo estilo de guiar um Fórmula 1 do Ayrton. Eu não sei mais o que dizer. Esse vídeo foi mais um desabafo contextualizado, porque é muito difícil falar do Senna. E já é difícil principalmente para o meu pai, que viu ele correr, que é fã do Ayrton. Para mim, que não vi nenhuma corrida ao vivo dele, é mais difícil ainda. Esse vídeo realmente ficou mais longo, é o mais longo do canal.
Mas eu precisei fazer esse desabafo porque, como eu falei, eu amo o Senna indiretamente. Eu não sei dizer qual que é o meu piloto favorito da história que eu vi correr. Eu vi correr o Schumacher, eu vi correr o Massa, eu vi correr o Hamilton. Tô vendo o Russell, que eu adoro. Rosberg, Vettel, Alonso. Mas o Senna me pega. O Senna me pega. Eu sempre me emociono pra falar dele. E olha que eu nem vi ele correr. É estranho, né? Por que será que eu me emociono pra falar de um cara que eu não vi em ação, não conheci? É estranho, né? Pensar no que ele significa pro meu pai, o que ele significou pra esse país. Tem uma frase numa entrevista que uma senhora diz no dia que o corpo dele chega: o povo brasileiro precisa de comida, saúde, educação e alegria. E a alegria foi. E tirando o Tetra e o Penta, quando que o povo brasileiro teve alegria? E 27 anos depois a gente precisa ainda de educação, de saúde, de comida e de alegria. É incrível pensar como o Brasil não mudou, mesmo com tudo o que ele fazia e, querendo ou não, ainda faz com o instituto dele. Eu acho que eu cheguei num ponto que eu não tenho mais o que falar. O Ayrton é único, não vai ter outro igual, é o melhor piloto de todos os tempos da Fórmula 1, na minha opinião. Você pode ter a sua. É um dos maiores ídolos do Brasil ao lado do Rei Pelé, pela representatividade, por levar o nome do país lá fora. E é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. 27 anos que o Ayrton acabou indo. Eu queria muito ter visto ele correr, foram somente 11 temporadas. E o IC fica. O IC fica. O IC nunca vai embora. Então eu deixo para finalizar um recado. Eu sei que agora são poucas pessoas que me assistem, eu tenho o quê? 126 inscritos. Mas eu queria que esse vídeo fizesse sucesso no futuro, que muitas pessoas o vissem. Parem de cobrar dos nossos pilotos que eles sejam o próximo Senna. Não vai ter um próximo Senna. Os nossos pilotos não precisam dessa sombra. Se a gente quer ter alegria, que a gente tenha alegria vendo a nossa bandeira sendo carregada por alguém que merece. Por alguém como Pietro, que tinha a oportunidade. Por alguém como Drogovic, que está chegando. Caio Collet na Fórmula 3. Quando eles chegarem na Fórmula 1, por favor, não comparem ele com o Senna. Aceitem que alguns carros não são tão competitivos e que às vezes eles vão ficar mais para trás no grid. Esse é o recado. Não vai ter outro Senna, nunca vai ter outro Senna. E é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido tudo isso. Eu sei que ficou grande, peço perdão, mas é um desabafo que eu queria muito fazer. Beleza? Hoje eu não vou pedir nada porque foi só um desabafo. Mas a gente se vê na segunda-feira com a análise do Grande Prêmio de Portugal. Certo? Obrigado e até mais.